pessoal, hoje vamos fazer então a correção do exercício dos vídeos, né? Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, é bem legal, bem interessante, né? Que fala sobre fraudes, esse primeiro que fala sobre fraudes, atos legais e impactos do balanço no relatório, né? E o outro então que fala sobre o novo relatório agora do auditor independente, né? Bom, a primeira questão era qual é a importância do ceticismo profissional, segundo o primeiro vídeo, tá? Então, lembrando que a responsabilidade primária, ou seja, quem faz lá o controle interno, logicamente pelo acompanhamento do auditor, é a administração e a governança, né? Ou seja, o que acontece? O auditor ele tem que ter ressalvas em relação àquilo que a administração e a governança colocou, né, naquele controle interno, como que funciona a empresa, tal. Por isso que quando a gente falou sobre o controle interno nas aulas passadas, a gente fala sobre as ressalvas, buscar os problemas que podem ter acontecido nos sistemas, nas pessoas, as informações, os fluxos e assim por diante, né? Então lembrando que ceticismo é sempre estar alerta aos fatos e circunstâncias, né? É um conjunto de informações que a gente adquire durante a sua vida profissional e assim a gente vai ter aqueles questionamentos sempre na cabeça, né, nossos insights, tá? Bom, quais as normas que foram citadas? Então, a NBCTA 240 que fala sobre fraudes, a 250 que é leis e regulamentos e responsabilidade do auditor, 705 que fala sobre parecer com ressalva, 706 que fala sobre parágrafo de ênfase, quando tem incertezas na auditoria, e a 570 que fala sobre a continuidade da empresa quando tem alguma ação judicial e a empresa, então, ela não sabe se vai continuar financeiramente, se não vai, se vai fechar as portas, assim por diante, né? Bom, qual a diferença entre erro e fraude? Erro pode ser decorrente de algo não intencional, né? Mais fácil de evidenciar. E a fraude é erro intencional, motivado por um aspecto grupal, com intenções de interesses pessoais. Pode ser uma informação contábil para enganar alguém, não somente números e demonstrações. Pessoal, essas frases eu peguei tudo do vídeo, tá? Então é em relação ao vídeo mesmo. Qual é a relação entre o auditor e a administração da empresa? O auditor compete à indagação. Se a resposta for nada, nós temos um trabalho que não pode ser completado, né? Então o auditor ele vai perguntar, pelo mesmo fato do ceticismo, né? E da independência dele em relação à empresa. Então ele vai perguntar, se ele não obter informações, não obter documentos, não obter respostas, então ele não pode fazer o trabalho dele, né? Ele não pode tomar às vezes da administração. Caso ela não fez, exemplo, obter as informações e fornecer documentação para o auditor, por exemplo, fornecer documentações para o controle interno que a gente viu, né? Não tem como a gente fazer. Outras questões. Dependendo da qualidade do relatório, pode ser modificado ou pode ter modificação e ter uma ênfase, ter um parecer modificado com ressalva. Daí usa a NBC 705. O que acontece, pessoal? Caso tenha algum relatório já emitido pela administração, né, segundo os nossos controles internos, tal, e eu verifico que pode ter algum tipo de problema, eu posso realizar uma modificação, logicamente alertando a empresa que estou fazendo isso, e eu coloco isso como um parágrafo de ênfase no relatório, que é uma incerteza que eu tenho em relação àquilo que eles estão colocando, né? Qual a conclusão que você tirou sobre a auditoria dos problemas judiciais? Então, nesse primeiro vídeo fala bastante sobre empresas com problemas judiciais, né, com delação, assim por diante. Então, a administração deve combater a informação. Então, lembrando que toda a responsabilidade é da administração, né? O auditor está lá para poder cumprir requisitos básicos da auditoria, segundo as normas brasileiras de contabilidade, e fazendo, então, com que emita-se um relatório para a empresa, né? Então, a administração deve combater a informação e conduzir uma análise e uma investigação, produzir informações para o auditor realizar seu trabalho. Começamos uma indagação sobre o fato, que são as atividades preliminares que a gente viu lá em planejamento, certo? Então, o que são as atividades preliminares, lembrando lá de planejamento? São aquelas atividades onde o auditor vai ter os primeiros contatos, verificar os controles internos, verificar todas as informações, né? Então, a gente vai começar a indagar sobre os fatos dessa tipo de informação que foi feita da análise e investigação dessa empresa, né? E se existe alguma evidência. Caso não houver nenhuma evidência ou distorção, o auditor, se estiver confortável com as informações que a própria empresa deu sobre as análises daquele tipo de problema que a empresa solucionou, então beleza. Então ele vai lá, faz um relatório sem ressalva, né? Um relatório normal. Agora, se não, ele pode fazer uma referência utilizando a NBCTA 706, utilizando um parágrafo de ênfase, né?
chamar a atenção dos dados, estão em demonstrações e notas explicativas que viram então um fato judicial, né? Então ele está explicando, faz uma auditoria com ressalva, né? E assim por diante. No segundo vídeo, fala-se sobre o novo relatório, né? Então, o que é a empresa listada? A primeira pergunta que eu coloquei para vocês. Também é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores com ações e títulos à venda, né? Podemos dizer que a mudança simplificou o relatório? Justifica a sua resposta. Sim, ficou mais objetivo. Necessidade do usuário hoje em dia, né, para ter mais informações específicas e não genéricas. Fala sobre a globalização, mudanças, onde deve ter informações específicas para a implantação dessas informações na empresa para criar estratégias, ou como afeta essa empresa. A intenção é que o usuário não tenha mais inúmeras linhas falando sobre das normas, técnicas, etc. Eles querem algo objetivo, ou seja, como isso está impactando a empresa. Este é o grande motivador da empresa e o grande motivador desse novo relatório que foi realizado. Tá, pessoal? Então a ideia é de criar um relatório mais simples, mais objetivo, sem aquelas técnicas falando, segundo a NBC, daí cita a NBC inteira, cita as normas inteiras, cita todos os regulamentos, né? Fala sobre economia desde o ano tal até o ano tal. Não, isso não existe mais, esses relatórios novos agora. Eles devem ser objetivos, concisos, tá? E como que ficou a estrutura? A estrutura começa agora com uma opinião, né? Antes, segundo o Vanderlei, ele falou que a opinião era dada no final. Agora a opinião é dada no início, tendo uma introdução, dizendo o que ele examinou e já dando a sua opinião, tá? Base para a opinião. Antes só tinha quando tinha ressalva, agora sempre vai ter. Qual foi a base de opinião? Como sem ressalva de detalhes sobre dependência do auditor. Né? Aqui, sobre a opinião que ele deu, ele tem que ter uma base sobre a opinião que ele falou. Né? Segundo a demonstração disso, segundo as informações que eu não obtive, segundo erros que colocaram no sistema, o sistema não faz cálculos corretos e assim por diante. Então é a base da opinião para ele. Né? Seção específica do relatório. Antes era chamado de parágrafo de ênfase, agora é uma seção específica, ok? Só é aplicável quando tem alguma incerteza de continuidade utilizando as normas 706. Né? Então, qualquer tipo de problema que aconteça, vai colocar nessa seção específica do relatório. Os principais assuntos de auditoria, esses são obrigatórios somente nas empresas listadas. Né? Então, é aqueles assuntos que o auditor considerou importante para destacar no relatório. Aqui ele até explicou que normalmente esses assuntos antigamente, eles eram discutidos em antessala. Então, discutido o que foi aquilo, o auditor com a administração, com a governança e assim por diante, mas não ia isso para o relatório. Agora vai, né? Então ele vai pegar todas as informações importantes colocadas pela administração e pela governança e vai colocar nesses principais assuntos de auditoria, que vai influenciar na última pergunta que daqui a pouco eu vou falar para vocês a resposta. Outras informações, então qualquer outra informação que você queira colocar, que o auditor queira colocar, né? Responsabilidade da administração é outro tópico, que agora também passou a vigorar a governança, então não somente aquele grupo destinado a acompanhar o auditor, mas sim toda a empresa, conselheiros, presidentes, deve também ter a responsabilidade delas impostas no relatório de auditoria. A responsabilidade do auditor, né, que é a segurança dele, a independência, o ceticismo, né? E o fecho do relatório, que é uma conclusãozinha. O que torna a independência do auditor? O auditor tem que observar a norma brasileira de contabilidade, assumindo o código de ética de contador que a gente viu nas normas NBC-TA, tá, pessoal? Então, a independência, lembrando que aquela questão que o auditor ele tem que estar livre de influência da empresa. Isso é independência do auditor. Né? Qual é a importância de estar enfatizado a responsabilidade da governança no relatório? Então, a governança supervisiona as responsabilidades da administração. Faz a seleção das práticas adotadas pela auditoria. Agora, o auditor apontará que as análises e relatórios emitidos pela administração e governança serão destacados. E sua preocupação é verificar a inconsistência e o conhecimento que ele obteve durante a auditoria. Então, é aquela importância de colocar esse agora tópico de responsabilidade de administração
E a importância é que agora eu vou enfatizar aquilo que a administração e a governança falava, que antes não ia para o relatório. E qual que é o problema? O problema é que pode influenciar o relatório do auditor e não pode ter influência nenhuma, lembrando da independência do auditor. Ou seja, o relatório é do auditor, não pode ser comprado nenhuma ressalva de administração e governança, tá? Antigamente isso ficava até oculto. Hoje deve ser exposto no relatório que não houve nenhum tipo de influência e caso o auditor não entender ou não for de acordo com aquelas informações dadas na antessala, que antes era mencionado, agora ele coloca no relatório e colocando como ressalva utilizando aquela norma 706. Beleza, pessoal? Espero ter contribuído com vocês nesses vídeos e até outro vídeo. Um abraço, bons estudos a todos.